Ora, como eu estava a dizer há pouco, hoje vamos falar aqui sobre LMR, CMR, SMR e PMR. Com o advento dos discos SSD, pensou-se que os HDDs, os discos rígidos, caíssem em desuso, mas na realidade os fabricantes passaram a encarar o HDD como uma possibilidade para aumentar o tamanho de armazenamento, poupando no custo por cada gigabyte se compararmos com o disco SSD. É possível encontrar discos hoje em dia com 18, 20, 30 terabytes e o mais importante e o mais interessante é que essas capacidades só foram alcançadas sem que o tamanho físico dos discos fosse aumentado. Então o que é que se fez? Para aumentar a capacidade de armazenamento dos discos sem ter de alterar as dimensões físicas, sem ter de alterar a dimensão do hardware, incrementou-se a densidade. O que é isto da densidade? É dentro do mesmo material conseguir gravar mais dados. A Western Digital e a Seagate, fabricantes destacadíssimos no mundo dos discos rígidos, desenvolveram inúmeras tecnologias e foi nesse ponto, precisamente da densidade, que apareceram as tecnologias como estas que vamos falar hoje, a CMR, a SMR, a LMR e a PMR. Começamos pela mais básica, a LMR, e a LMR, que é a sigla para Longitudinal Magnetic Recording. Vai corresponder à técnica de gravação longitudinal de dados e esta técnica é a mais antiga que existe para gravar dados num disco rígido. O disco rígido pode armazenar dados graças ao eletromagnetismo e, essencialmente, acaba por ser um conjunto de partículas, de células desse material que vai possibilitar, através da magnetização, o estado para um bit ser gravado ou não, consoante for 0 ou 1, tiver corrente ou não tiver corrente. Na técnica LMR, as partículas são alinhadas de forma longitudinal, ou seja, de forma horizontal na superfície do disco, no prato do disco, como se estivessem lado a lado, deitadas umas ao lado das outras. Normalmente os discos mais antigos são do tipo LMR. Outro tipo de técnica para gravação é a Perpendicular Magnetic Recording, ou seja, a PMR. E aqui qual é a lógica? A lógica é a gravação ser, ao invés de longitudinal, ser perpendicular, como se as cargas estivessem de pé na vertical. E essa é a proposta da técnica PMR. Com aquelas células magnetizadas nesta orientação perpendicular, acabamos por poder ter uma maior quantidade na superfície do disco, porque o espaço ocupado por cada uma destas células, cada uma destas células magnetizadas, vai ser menor do que na realidade se fosse longitudinal. Outra vantagem desta técnica PMR é que as camadas são mais espessas, o que vai gerar campos magnéticos mais fortes e facilita a leitura e a gravação através das cabeças de leitura e gravação nas unidades de disco rígido. Isto tem a ver com o posicionamento perpendicular, impedir que haja repulsão entre as cargas, ou seja, as cargas na horizontal podem se repelir, podem bater umas nas outras e repelir. Na perpendicular, na vertical, elas não se repelem, não há força de repulsão. Então isto também vai ser uma vantagem em relação à técnica LMR. Se a LMR e a PMR são as duas mais básicas, aqui entra o CMR. E o CMR, que significa Conventional Magnetic Recording, acaba por parecer um bocadinho mais difícil de perceber, mas não é. É também gravação na perpendicular,
mas muito mais avançada do que a PMR. Na técnica PMR tem que haver espaço entre as pistas do disco rígido, que são aquelas circunferências concêntricas que nós imaginariamente desenhamos quando simbolizamos os dados. Essas pistas que vão sendo depois gravadas no nosso disco rígido e que vão conter as células de gravação para que as cabeças não subscrevam os dados uns por cima dos outros nas pistas próximas umas das outras. Isto no PMR. Na CMR, os fabricantes, como conseguiram diminuir o tamanho das cabeças de gravação em relação às cabeças PMR convencionais, elas não sobrescrevem, sobreescrevem, ou seja, não escrevem por cima das pistas e então a distância é muito menor entre elas, o que aumenta a capacidade de expansão do mesmo disco. Por usarem o mesmo processo de gravação, a PMR e a CMR acabam por ser um bocadinho, às vezes, entendidas como a mesma, mas não são a mesma, porque a PMR tem o tal espaço entre pistas muito maior do que na CMR e isso vai fazer toda a diferença. A quarta técnica, e eu tinha referido ainda há pouco que este webinar seria mais curto do que o habitual porque é muito conciso, isto são 4 definições e não há muito mais a dizer. A quarta técnica é a SMR. A SMR significa Shingled Magnetic Recording e é a mais avançada entre todas estas 4 técnicas. Também é um padrão de gravação perpendicular, mas aqui não há espaço nenhum entre pistas. Na realidade, as pistas ficam mesmo sobrepostas umas às outras nesta técnica, como se estivessem encavalitadas umas nas outras, e assim podemos aumentar ainda mais a densidade do disco. Com estas pistas sobrepostas não existe o risco da cabeça de gravação subscrevê-las? Será que não vai causar problemas? Esta é uma pergunta que poderíamos colocar, mas isso pode acontecer parcialmente, mas a sobrescrita não fica inutilizável. Uma parte da pista é destinada à gravação, existe uma área que sobra e que pode ser utilizada para continuar a gravar dados. Quando os dados existentes têm de ser alterados, isso é que pode causar problemas aqui na SMR. E quando os dados são gravados numa área vazia, não há qualquer problema. A área original vai guardar dados antigos e quando o disco rígido ficar ocioso, ele vai apagar as informações e vai disponibilizar essa área para utilização futura. Os discos SMR têm a maior capacidade de armazenamento, são frequentemente ou quase sempre destinados aos data centers, às instalações que necessitam de muita capacidade de armazenamento e de carga de trabalho por unidade. Então não têm tempo para ser ociosos. Por causa disso, normalmente os discos com SMR permitem a reorganização dos dados para podermos em simultâneo ler e gravar. Isto é uma vantagem também SMR. Vou só passar aqui uma pequena apresentação para resumir aquilo que acabei de explicar. E, muito facilmente, os 4 tipos, LMR, PMR, CMR e SMR. São tipos, então, que permitem aumentar a capacidade de armazenamento. As principais marcas, como a Seagate e a Western Digital, criaram estas tecnologias para permitir, mantendo o mesmo tamanho físico dos dispositivos, aumentar a sua capacidade. LMR, a mais básica, Longitudinal Magnetic Recording, gravação longitudinal dos dados, técnica é a mais antiga. As células que são magnetizadas são alinhadas na superfície do disco desta forma, pode causar a tal repulsão entre cargas, o que pode causar dificuldades na gravação. PMR
Perpendicular Magnetic Recording, gravação perpendicular, as células estão em pé, portanto, na perpendicular, não há força de repulsão entre células como no LMR. Depois temos o CMR, Conventional Magnetic Recording, que é perpendicular também, mais avançada que a PMR, e as cabeças de gravação neste tipo de técnica são menores, o que permite fazer com que haja mais pistas e as pistas não sejam sobrescritas. Por último, SMR, Shingled Magnetic Recording, é a mais avançada de todas, é perpendicular, mas não tem espaço entre as pistas. As pistas são sobrepostas umas às outras, mas permite gravação e leitura em simultâneo, com uma maior densidade também de pistas, uma maior densidade de dados, e não há risco de sobrescrita nesta tecnologia. Para terminar, mostrar-vos só aqui um esquema da gravação longitudinal, que pode causar a tal repulsão. Perpendicular, como veem, não há repulsão, e depois na gravação convencional as pistas estão afastadas umas das outras. Na gravação SMR as pistas estão sobrepostas, mas permite a leitura e a gravação de dados em simultâneo, porque a tecnologia é mais avançada. Este era o tema de hoje. O YouTube fez-nos aquela partida de parar o streaming. No entanto, está aqui a gravação tal como tinha prometido. Espero que achem interessante o tema, apesar de curto. Quarta-feira, um novo webinar com o tema Wi-Fi, um tema muito mais abrangente, e espero que estejam comigo na quarta-feira às 19 horas para mais este webinar. Um abraço a todos e muito obrigado.